Porque Dios es el quien produce en usted lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Então percebe que esse texto fala sobre a maneira de Deus se relacionar conosco. Então se perceba que esse texto nos habla de la manera de Dios de relacionarse con nosotros. Ele coloca em nossos corações os seus sonhos, a sua vontade, o seu desejo, Ele pone en nuestros corazones sus sueños, su voluntad, sus deseos, para que após de nós admitirmos os sonhos de Deus, Ele possa realizar a sua obra por nosso intermédio. para que después que lo admitamos que eso viene de Dios, Ele pueda realizar sus obras. Então você vai perceber que por toda a Bíblia Deus trabalhou desta maneira. Então você vai perceber que por toda a Bíblia Deus trabalhou nessa maneira. Deus criou Adão e Eva e deu um sonho para eles encherem toda a terra com seus filhos. Deus criou Adão e Eva e les dio um sonho para que llenaran a terra toda com seus filhos. Deus falou com Abraão e deu um sonho que ele teria filhos mais numerosos que as estrelas do céu e as areias do mar. Deus falou com Abraão e lhe dio um sonho que ele tendría hijos mais numerosos que a arena del mar e as estrelas de los cielos. Deus deu um sonho para Moisés que ele libertaria o povo do cativeiro e construiria uma grande nação. Deus dio um sonho para Moisés de que ele libertaria o pueblo del cativeiro e construiria uma grande nação. Então você percebe que Deus sempre coloca o sonho da sua vontade para depois, por intermédio dessa pessoa, realizar os seus planos. Então você percebe que Deus primeiro põe o sonho de sua vontade para que depois, através desta pessoa, Deus pueda realizar sua vontade. Então a gente tem que entender que o sonho é uma imagem clara de um futuro dado por Deus. Então temos que entender que um sonho é uma imagem clara de um futuro que Deus nos deu. Todo homem que não tem sonho é como se ele tivesse morto, mas estando vivo. Todo homem ou mulher que não tem sonho é como se estivesse morto, pero estando vivo. Um homem que olha para o seu futuro e não consegue ver nada lá na frente é como se ele tivesse perdido a sua expectativa de vida. Um homem que mira para frente, uma mulher e não consegue ver nada aí à frente, é como se tivesse perdido sua expectativa de vida. E isso mostra que o nosso relacionamento com Deus não está tão bom. E isso mostra que nosso relacionamento com Deus não está tão bueno. Porque os sonhos é uma linguagem profética. Porque os sonhos são na linguagem profética. Deus ele sempre revela os seus planos de forma profética. Deus sempre revela seus sonhos de maneira profética. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quero explicar-te um pouquinho melhor sobre isso. Deus vive num tempo que não tem tempo. Deus vive em um tempo em que não há tempo. O passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. O passado, o presente e o futuro para Deus é o mesmo. Nós vivemos num tempo de 24 horas. Pero nós vivimos em um tempo de 24 horas. Nós temos lembranças do nosso passado. Nós nos acordamos de nosso passado. Nós podemos ter alguns insights com relação ao nosso presente. Podemos entender algumas coisas de nosso presente. Mas se Deus não falar conosco, a gente não sabe o que vai ser o nosso futuro. Pero se Deus não habla com nós, não poderemos saber como será nosso futuro. Então, quando Deus vem a um homem e mostra para ele uma imagem do futuro, Deus está dando a ele uma profecia. Então, quando Deus vem a uma pessoa e lhe mostra uma imagem de seu futuro, Deus está dando a ele uma profecia. E é extremamente importante nós entendermos como que funciona a linguagem da profecia. E é muito importante entendermos como funciona a linguagem da profecia. Lembra que eu te falei que Deus vive no passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só? Acuérdense que falei que Deus vive no passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só? Então, quando Deus te dá um sonho, Então, quando Deus te dá um sonho, para Deus não é um sonho. para Deus não é um sonho. Ele já está lá, ele está vendo o que está acontecendo. Ele já está allá, ele está vendo o que ocorre aí. Ele apenas está adiantando para você. Ele solamente está adelantando para você. Você consegue imaginar um Deus que está já vivendo o seu futuro daqui 10 anos?
Você consegue imaginar um Deus que já está vivendo seu futuro de aqui a 10 anos para frente? Você consegue imaginar um Deus que sabe sobre a sua vida daqui a 20 anos? Você consegue imaginar um Deus que sabe de todo de sua vida de aqui a 20 anos para frente? E ele então profeticamente traz 10 anos do seu futuro para o seu presente por intermédio de um sonho? Então, profeticamente, ele traz 10, 20 anos de a frente para tu presente através de um sonho. Vamos pegar os personagens que eu citei aqui. Vamos falar sobre os personagens que eu citei aqui. Quando Deus deu um sonho para Noé, Quando Deus deu um sonho para Noé, que é considerado uma linguagem profética, que é considerado uma linguagem profética, nós podemos dizer que Deus adiantou 120 anos da história de Noé. é como se Deus tivesse adelantado 120 anos da história de Noé. O que Deus falou para Noé demorou 120 anos para acontecer. O que Deus falou a Noé tardou 120 anos para ocorrer. Lembra que eu falei de Abraão? Te acordam que falei de Abraão? Demorou 25 anos para acontecer. Tardou 25 anos para ocorrer o que Deus falou. Mas na realidade não é que tardou 25 anos, é que Deus adiantou 25 anos do futuro. Pero la verdade não é que tardou 25 anos, é que Deus adelantou 25 anos do futuro para ele. Então, quando ele teve Isaac, foi o primeiro cumprimento profético da palavra que ele havia recebido. Então, quando tuvo Isaac, foi o primeiro cumprimento profético da palavra que tinha recebido. Quando Deus falou para Moisés, Quando Deus falou a Moisés, ele estava resgatando um passado de 430 anos. Uau! Deus estava traindo um passado de 430 anos. E estava adiantando um futuro que já dura mais de 2000 anos. E estava adelantando um futuro que já se passa mais que 2000 anos. Assim é a linguagem de Deus. Assim é a linguagem de Deus. Entenderam? Ele vem ao teu coração e te dá uma imagem do futuro. Ele vem a tu coração e te dá uma imagem do futuro. Às vezes nós imaginamos que a linguagem profética é simplesmente assim, quando um profeta aponta o dedo para você e diz: assim diz o Senhor. Muitas vezes nós outros imaginamos que a linguagem profética é quando um profeta aponta seu dedo para você e diz: assim diz o Senhor. Mas nem sempre o espírito profético opera nesta forma. Pero nem sempre o espírito profético opera dessa maneira. De repente você vai dormir e acorda com um sentimento de construir uma empresa que talvez ninguém sonhou. De repente você vai acostar-se e acorda com um sentimento em tu coração de construir uma empresa que jamais nadie sonhou. De repente Deus coloca no seu coração para fazer alguma coisa de uma determinada forma que você nunca fez. O Deus põe em tu coração para fazer algo de uma certa maneira que você nunca lo ha hecho. O que nós temos que fazer é não desprezar essas impressões que Deus coloca no nosso coração. Então, o que temos que fazer é não despreciar estas impressões que Deus põe em nosso coração. Porque nós vimos em Filipenses 2:13, é Ele que põe no nosso coração os seus sonhos. Porque aí em Filipenses 2:13 diz que é Ele que põe em nosso coração seus sonhos. Então, quando Deus faz assim, Ele está querendo revelar a nós a sua vontade. Então, quando Deus lo hace assim, está querendo revelar a nós sua vontade. E quando a sua vontade é revelada, Ele está nos convidando para fazermos uma parceria com Ele. E quando sua vontade é revelada, está nos invitando para nos tornarmos parceiros com Ele. Tente imaginar, Noé foi um parceiro de Deus para salvar a raça humana? Te imaginas que Noé foi um colaborador de Deus para salvar a raça humana toda? Porque ele admitiu o plano de Deus para a sua vida. Porque ele admitiu o plano de Deus para a sua vida. Tente imaginar Abraão, ele construiu uma nação porque ele admitiu o plano de Deus para a sua vida. Imagina Abraão construiu uma nação porque ele aceitou o plano de Deus para a sua vida. Esses homens, eles gerenciaram as suas vidas profeticamente. Esses homens eram gerentes de sua vida de maneira profética. Eles não lidavam com a vida simplesmente com as coisas que estavam acontecendo. Eles não solamente se involucravam com sua vida, com as coisas que estavam ocorrendo. Eles tinham uma visão de futuro. Tinham uma visão de futuro. Eles sabiam para onde Deus estava levando eles. Sabiam para onde Deus os estava levando. Eles tinham a convicção de que Deus havia falado ao coração deles. Tinham uma convicção de que Deus tinha falado a seus corações. Então a primeira chave aqui para você entrar na dimensão profética de Deus Então, a primeira clave para que você pueda
llave que você pueda entrar na dimensão profética de Deus é admitir os sonhos como uma vontade de Deus para a sua vida. é receber os sonhos como uma vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você não admite esses sonhos, você não destrava o seu destino profético. Enquanto você não recebe esses sonhos de Deus para você, você não destrava o profético de Deus. Porque todos nós temos a liberdade para escolhermos na vida. Porque todos nós outros temos a liberdade de escolha. Você está com a roupa que você escolheu vestir hoje. Você está com a roupa que você escolheu. Você vestir decidiu hoje. estar nesse culto hoje. Você decidiu vir aqui à igreja hoje. Deus nos deu um mundo aberto Deus nos deu mundo aberto para que nós tomemos decisões. para que tomemos decisões. Então Deus quer que a gente tome decisões acertadas, por isso Ele fala conosco antes que as coisas Então, aconteçam. Deus quer que tenhamos decisões corretas, por isso habla conosco, com nós outros antes que ocorra. Então nós precisamos admitir, isso é uma vontade de Deus para a minha vida. Então, necessitamos admitir que isto é uma vontade de Deus para a minha vida. Você diz assim, Deus falou comigo, Você disse, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, Deus me deu sonho, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma palavra e eu vou andar nessa palavra. e eu vou andar nesta palavra. Quando você admite o plano de Deus para a sua vida, Quando você recebe o plano de Deus para a sua vida, você automaticamente vai começar a ver a ação de Deus sobrenatural através das suas atitudes. você automaticamente vai começar a ver as ações de Deus sobre sua vida. Enquanto você não admite os sonhos, é como se você não fecundasse, não gestasse o plano de Deus no seu espírito. Enquanto você não admite o plano, é como se você não fecundara o plano de Deus em seu espírito. Quando você então diz assim, Deus, eu entendo que essa palavra é do Senhor, ainda que pareça impossível, eu creio. Quando você disse, Deus, eu compreendo que esta é tu palavra, e aunque pareça impossível, eu lo creio. Eu vou admitir esse plano como se fosse a tua vontade para a minha vida. Eu vou a receber este plano como se fosse a tua vontade para a minha vida. Eu vou ser como Maria, Eu vou ser como Maria. aqui está a tua serva, Aqui está sua serva. cumpra em mim segundo a sua vontade. Cumpla em mim segundo tua vontade. Você então começa a dizer, Deus, eu creio no seu caráter. Então, se você começa a dizer, Deus, eu creio em seu caráter. Porque o Deus que nos fez desejar é o Deus também que vai realizar. Porque o Deus que nos hizo desejar é o Deus que nos vai ajudar a Ele realizar. vai fazer com que as coisas cooperem para o bem do cumprimento profético. Ele vai fazer com que as coisas cooperem para o bem do cumprimento profético. Quando você admite o plano de Deus para a sua vida, Quando você admite o plano de Deus para a sua vida, Ele vai começar a trazer conexões divinas. Ele vai começar a fazer conexões divinas. Ele para vai você. começar a abrir portas para você. Vai começar a abrir portas para você. Ele vai começar a criar situações Vai começar a criar situações para que o plano divino se cumpra. para que o plano de Ele se cumpla. Então nós vamos entrar em tremendas experiências com Deus. Então, nós vamos entrar em muitas grandes experiências com Deus. Nós não podemos achar que o cristianismo é apenas vir na igreja de domingo e ficar sentado 2 horas. Não podemos pensar que cristianismo é solamente vir à igreja no domingo e quedar-se-nos em la silla por 2 horas. Deus quer que você seja um testemunho profético por onde quer que você andar. Deus lo quer como um testigo profético por donde andares. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam, esse homem concebeu o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que as pessoas mirem para você e dizem, esta pessoa concebeu o plano de Deus para a vida dele. Aí está um homem que não anda só pela vista, mas anda pela fé. Aí está alguém que não anda só por la vista, pero anda por fé. Aí está uma pessoa que realmente acredita que Deus é suficientemente capaz de fazer aquilo que Ele disse que faria. Aí está uma pessoa que crê que Deus é capaz de fazer o que dijo que lo haria. Aleluia! 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 Glória a hermanos. Deus! Oh. Agora, quando a gente admite os sonhos de Deus para as nossas vidas, Agora, quando admitimos o sonho de Deus para nossas vidas, existem coisas que vão começar a mudar ao nosso redor. há coisas que vão começar a cambiar a nosso redor. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Abraão. Vamos agarrar Abraão como exemplo. Ele é um homem de 75 anos de idade. Tinha 75 anos de idade. Você está quase chegando lá, pastor. Eu estou quase allá. Só 10.
Tente imaginar um 9. homem que já tinha sua vida relativamente resolvida. Imagina um homem que já tinha sua vida resolvida. Estava E ele todo... tinha agora que sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra nova. Começar estava uma bem vida com tudo ele. diferente. Estava todo bem com ele, mas agora tem que sair de sua casa, de seus parientes, ir para uma nova terra e começar todo do princípio. Quando a gente fala sobre admitir o plano de Deus para as nossas vidas, Quando falamos de admitir o plano de Deus para nossas vidas, para entrarmos numa esfera de operação do sobrenatural, para que entremos em uma esfera de operação do sobrenatural, nós temos que sair da zona de conforto. temos que sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que todos nós procuramos. A zona de conforto é o lugar que todos os outros queremos estar. A gente quer uma saúde que não acabe mais. Queremos uma saúde que não se termine. Queremos ter dinheiro que não vai faltar nem para a nossa quarta geração. Queremos ter dinheiro que vai hasta a quarta geração. Nós queremos ter toda a segurança que nada vai dar errado na nossa vida. Queremos ter toda a segurança que nada vai passar equivocado em nada. Além disso ser uma ilusão, é um caminho mortal. Isso não é solamente uma ilusão, mas é um caminho mortal. A zona de conforto vai matar o seu potencial, vai matar os sonhos de Deus na sua vida. A zona de conforto vai matar seu potencial, os sonhos de Deus para a sua vida. Sempre que a gente admite o plano de Deus, Ele vai nos esforçar para entrar em movimento. Sempre que admitimos o plano de Deus, Ele vai fazer com que nos esforcemos para entrar em movimento. E quando você começa a caminhar na palavra de Deus, E quando começamos a caminhar na palavra de Deus, saindo da zona de conforto, saindo da zona de conforto, a gente vai começar a ver o que eu chamo de movimento da glória. então vamos começar a ver o que ele chama de movimento de la glória. A glória de Deus vai começar a tocar a terra, abrindo portas, gerando conexões, fazendo o impossível para você. A glória de Deus vai começar a tocar a terra, abrindo portas, fazendo conexões, fazendo o impossível para você. Agora, na zona de conforto, sabe o que vai acontecer? Agora, pero na zona de conforto, sabe o que vai passar? Nada. 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 Se você quer resultados diferentes, Se você quer resultados diferentes, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. não pode seguir fazendo a mesma coisa. Agora a gente também não pode desajustar a nossa vida, sair fazendo qualquer coisa que nos dá na cabeça. Também não podemos sair fazendo todo o que nos vem na cabeça em nossa vida. Porque senão a gente está perdido. Porque se hacemos isso, estamos perdidos. Mas quando a gente sai da zona de conforto e entra na movimentação do reino, Pero quando salimos da zona de conforto, entramos no movimento do reino, então você vai ver a glória de Deus de forma extraordinária. então vamos ver a glória de Deus de uma forma extraordinária. Agora, a gente vai ter que enfrentar alguns medos para sair da zona de conforto. Agora, tendremos que enfrentar alguns medos para sair da zona de conforto. Geralmente, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Generalmente, quando Deus põe um sonho em nosso coração, Ele é muito maior do que a nossa capacidade. ele é muito, pero muito maior que nossa capacidade. Abraão, Abraão, você vai ter filhos. você vai ter hijos. Abraão podia dizer, eu já tentei muitas vezes. Eu já tentei muitas vezes. Eu não sei se vai dar mais certo isso. Eu não sei se isso vai passar comigo. Abraão, seus filhos vão ser mais numerosos do que a estrela dos céus e a areia do mar. Abraão, seus filhos vão ser em maior número que as estrelas dos céus e as arenas do mar. Um homem que não conseguia ter um filho, agora Deus está fazendo uma promessa de multidões. Um homem que não podia ter sequer um filho e agora Deus está fazendo uma promessa de multitudes. Sempre que Deus põe você um sonho no teu coração, Sempre que Deus põe um sonho em tu coração, Ele vai estar muito, mas muito além da sua capacidade natural de realizar. este sonho vai estar muito allá de sua capacidade natural para hacerlo. E a tendência é a gente falar, ó Deus, ó vida, e eu não vou conseguir. E temos esta tendência de dizer, Deus, a vida, não vou conseguir. Mas isso. Deus te chamou não para andar na sua força, mas na força dele. Pero Deus te chamou não para andar em tu força, pero na força dele. Esse sonho, essa linguagem de futuro que Deus colocou no seu coração,
Este sueño, esta linguagem de futuro que Deus puso em seu coração. Não é para viver segundo a própria capacidade, a sua própria Não é capacidade. para viver de acordo com sua própria capacidade de hacerlo. É simplesmente é que Deus respeita as leis do universo. Sencillamente Deus respeita as leis do universo. Deus, ele colocou o homem na terra Ele puso nome na terra e deu autoridade para o homem governar a terra. e deu autoridade para este homem governar a terra. E sempre que Deus quer tocar a terra, E sempre que Deus quer tocar na terra, sempre que os céus querem tocar a terra, sempre que os céus querem tocar a terra, Deus precisa encontrar um homem. Deus necessita encontrar nome. Eu acredito que Deus encontrou alguém aqui essa tarde. Eu estou Aleluia. crendo que Deus encontrou alguém aqui esta tarde. Eu Aleluia. estou crendo que Deus encontrou alguém que sonha os sonhos de Deus. Eu estou crendo que Deus encontrou acá alguém que sueña os sonhos de Eu Deus. estou crendo que alguém está olhando para o seu futuro com grandes expectativas. Eu estou crendo que alguém está mirando para seu futuro com grande expectativa. Crendo que Deus vai fazer infinitamente além do que você pode imaginar. Crendo que Deus vai fazer infinitamente allá do que você pode imaginar. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas Se ao você crê nisso, Senhor. dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! 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 Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que a nossa vida seja fruto apenas dos nossos próprios esforços e nossas próprias capacidades. Não podemos de nenhuma maneira fazer com que nossa vida seja fruto de nosso próprio esforço, de nossa própria capacidade. Porque nós servimos um Deus que pode fazer Porque- abundantemente além. Porque servimos a Deus que pode fazer abundantemente allá. Então, a linguagem dos sonhos Então, a linguagem de los sueños não exige apenas sair da zona de conforto, não solamente exige de que você saia da zona de conforto, mas exige também de uma ação de fé. pero também requer uma ação de fé. Aleluia. Eu Aleluia. quero explicar um pouquinho sobre fé. Quero falar pouquinho sobre fé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Eu quero te dar alguns segredos espirituais aqui. Quero dar-te uns secretos espirituais. Quem aí. gosta de ouvir os mistérios de Deus, diga amém. Quem le gusta de ouvir os mistérios de Deus, disse amém. Aleluia. Aleluia. Marcos 11, a partir do versículo 23. Vamos Marcos 11, versículo 23. Vamos aí. Porque de certo les digo que qualquer que diga a este monte, quítate de aí e échate al mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Aleluia. Aleluia. Então preste atenção uma coisa interessante. Prenda atenção nesta coisa muito interessante. Eu quero dividir aqui a fé em dois grandes blocos para o seu entendimento. Quero dividir a fé em dois grandes blocos para seu entendimento. O primeiro é como a fé vem ao nosso coração. O primeiro bloco, como viene a fé em nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, diz que a fé viene por el oír de la palavra de Deus. Quando você ouve Deus, entende Deus, isso Quando cria você em ouve você a um Deus, fundamento. Quando você olha a Deus, entende o que eu, isto cria em você uma fundação. Esse fundamento vai ser a base da sua operação. Esta fundação vai ser a base em que você vai operar, a ser. Essa é a linguagem de Deus. Esta é a linguagem de Deus. Deus faz você entender a sua palavra. Deus te hace entender a palavra de Ele. E essa palavra se torna uma verdade dentro do seu coração. E esta palavra se torna uma verdade em seu coração. Ela é uma âncora para a sua alma. E ela é como uma âncora de um navio para sua alma. Ela é como um alicerce para você construir a sua vida. É como um alicerce para você fazer a construção de sua vida. Agora nós precisamos saber operar por essa verdade que está dentro de nós. Agora temos que aprender a operar por esta verdade que está adentro de nós. O texto de Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim, aquele que crê. O contexto de Marcos 11, 23 diz, aquele que crê. Então esse crer é o fundamento. Então este crer é a fundação. O segundo passo agora é o exercício da fé. O segundo passo agora é o exercício da fé. É como eu coloco a minha fé em ação. É como eu pongo minha fé em ação. Por exemplo,
Por ejemplo, Vamos dizer que eu acredito na cura divina. vamos a decir que eu acredito na sanidade divina. Então tem uma pessoa do meu lado que está doente. Então, se aí há uma pessoa que está doente a meu lado, E vamos supor que eu acredito que Jesus cura. e vamos suponer que eu creio que Jesus sana. E eu acredito. E eu creio. Eu continuo acreditando. Eu sigo crendo. E eu continuo acreditando. E eu sigo crendo. E eu continuo acreditando. E eu sigo crendo nisso. Mas eu nunca oro por essa pessoa que está doente. Pero jamás hago uma oração por esta pessoa que está doente. Eu nunca coloco as minhas mãos sobre ela e mando essa doença embora. Jamás pongo minha mão sobre ela, ele manda esta doença para fora. Você percebe que a minha crença se torna improdutiva? Você percebe que minha crença se torna improdutiva quando não hago algo? Então, a fé é a ação daquilo que você crê. Então, fé é a ação de lo que você crê. Quando você crê em algo, você tem que se pôr em movimento. Quando você crê em algo, tem que poner-se em movimento. Amém? Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus falou, Deus vai fazer. Porque muitas vezes nós dizemos, Deus falou, Ele vai fazê-lo. Tudo bem, Ok, mas Deus vai fazer por intermédio de você. pero Deus vai fazê-lo através de você. Por isso que Ele pôs sonho na sua vida. Por isso Ele puso sonhos em tu vida. Essa é a palavra da fé, Esta é a palavra de la fé, que exige uma ação. que requiere uma ação. Então, quando a gente fala sair da zona de conforto, estamos falando de uma ação de fé. Então, quando decimos sair da zona de conforto, estamos falando de uma ação de fé. E a fé tem uma característica extraordinária. E a fé tem uma característica extraordinária. Quem crê, fala. Quem crê, habla. Presta atenção no seu texto aí. Prenda atenção em seu texto. O monte, ele vai sair pelo quê? O monte vai a mover-se com base em quê? Na sua crença? Em sua crença? Não. Não, o que diz aí. O texto diz que o monte vai se mover pelo que você fala. O texto ensina que o monte vai a mover-se por lo que você habla. Olha bem nos meus olhos aqui. Mira em meus olhos aqui. Vou falar algo muito extraordinário para você. Vou falar algo extraordinário aqui para você. Deus, quando Ele põe um sonho no nosso coração, porque Ele falou conosco. Deus quando põe um sonho em nosso coração, é porque falou com nós. E Deus quer que você fale os sonhos de Deus e não a incredulidade. E Deus quer que você abra os sonhos de Deus e não a incredulidade. Você destrava o sobrenatural por intermédio da sua boca. Então, você põe em movimento o sobrenatural com a palavra de sua boca. Se você tem que começar a profetizar o sonho de Deus na sua vida. Você tem que começar a profetizar os sonhos de Deus em tu vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que nós comeremos do fruto da nossa língua. Provérbios capítulo 28, 18. versículo 21, diz que vamos a comer del fruto de nossa língua. Um dos grandes problemas da nossa caminhada de fé Dos grandes problemas de nossa caminhada de fé é que quando as coisas começam a ficar difíceis, é que quando as coisas começam a se quedar difíceis, quando elas vão às vezes contrário ao que nós planejamos, quando muitas vezes vão em contrário do que planeamos, ao invés de termos uma palavra de fé, ao revés de ter uma palavra de fé, nós começamos a murmurar. começamos a murmurar. Nós começamos a amaldiçoar o sonho que Deus nos deu. Começamos a maldecir o sonho que Deus nos deu. Nós começamos a desprezar a palavra de Deus no nosso coração. Começamos a despreciar a palavra de Deus em nosso A coração. morte e a vida está na boca do homem. A morte e a vida está na boca do homem. Você tem que segurar firme a promessa. Você tem que agarrar-se. E você tem que aferrar-se à liberar a promessa. tua boca e dizer: o Deus que me deu um sonho, E você tem que liberar sua boca e dizer: el Deus que me deu um sonho. Ele tem um nome acima de todo nome. Ele tem um nome arriba de todo Ele nome. está acima de todos os principados e Ele potestades. está mais allá de todo potestade principal. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Tem poder para ser infinitamente mais. Ele pode chamar da morte a vida. Ele pode chamar de la muerte para a vida. Ele pode chamar da derrota a vitória. Ele pode chamar de la derrota a vitória. Ele chama das coisas inexistentes à existência. Ele chama as coisas que não existem para que existam. Você tem que usar a sua boca como um profeta de Deus. Há que usar sua boca como um profeta de Deus. Muitas vezes Satanás, Muitas vezes Satanás, ele
começa a roubar os nossos sonhos Satanás empieza a roubar nuestros sueños pelas palavras da nossa própria boca. por las palabras de nuestra propia boca. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Voy a dar un ejemplo para ustedes. Deus não falou que libertaria o povo de Israel do Egito? Dios no dijo que iba a liberar del pueblo de Israel del Egipto. Quantos concordam que Deus cumpriu a sua palavra? Diga amém. ¿Cuántos concordan que Dios cumplió su palabra? Dice amén. Amén. Quantos acreditam que Deus falou que eles iriam possuir uma terra que manava leite e mel? Dêem glória a Deus. ¿Cuántos creen que Dios habló que iban a tener una tierra que manaba leche y miel? Sí, amén. Agora lembra o povo quando eles viram os gigantes? Ahora, ¿se acuerda cuando el pueblo miró los gigantes? Olha a interpretação que eles fizeram. Mira la interpretación que ellos hicieron. A terra é boa mesmo. La tierra es buena mismo. Ela mana leite e mel Ela, mesmo. de hecho, mana leche y miel. É uma terra poderosa. Es una tierra poderosa. É pena que tem gigante. Pero, ay, qué lástima, tiene gigantes. E a gente é como gafanhoto para esses Y gigantes. nós somos como langostas E a eles esse vão pueblo. devorar a gente. Eles vão a devorar-nos. Você viu que a palavra de derrota Mirou fez que- aqueles homens morrerem no deserto. Mirou que foi esta palavra de derrota que profetizaram que los hizo morrer todos en lo deserto. Mas a Bíblia fala de Josué e Caleb. Eles Pero tinham a um Bíblia- espírito diferente. Pero a Bíblia habla de Josué e Caleb que tinham um espírito diferente. Eles falaram, é verdade que tem gigante a terra. Eles disseram, é verdade que tem gigantes aí. Mas tem uma coisa também que é verdade. Pero também há uma outra coisa que é verdade. Deus nos deu a palavra. Deus nos deu a palavra. Deus nos deu a promessa. nos deu a promessa. E nós vamos devorá-los como E pães. nós outros vamos a devorá-los como pão. A sua boca tem que proferir o que Deus disse, não o que as situações estão dizendo. Tu boca tiene que proferir lo que Dios dijo y no lo que la situación está A diciendo. tua boca tem que profetizar os sonhos que Deus colocou no seu coração, não as dificuldades que você está vivendo. Su boca tiene que profetizar los sueños que Dios puso en su corazón y no las dificultades que Porque está você viviendo. não está seguindo um sonho dado por homens. Porque usted no está seguindo un sueño dado por hombres. O nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nuestro Dios no es un hombre para mentir, ni hijo del hombre para A arrepentirse. palavra que ele deu se cumprirá. La palabra que el Dios se cumplirá. Esse sonho que você recebeu no seu coração é Esse semelhante ao que Jeremias viu. Ese sueño que usted recibió en su corazón es semejante a lo que Jeremías E vio. Deus disse para Jeremias: vistes bem, Jeremias. Y Dios dijo para Jeremías, viste bien, Vistes Jeremías. bem, Jeremias. Viste bien, Vistes Jeremías. bem, Jeremias. Viste bien, Eu Jeremías. velo por minha palavra para cumpri-la. Eu velho por mi palabra para cumprir. Aleluia! Aleluya. Os grandes inimigos que fazem a gente, às vezes, proferir maldições contra as nossas bênçãos. Los grandes enemigos que nos hacen proferir maldiciones encuentran nuestras bendiciones. É o tempo da espera. El primer enemigo es el tiempo de la espera. A Bíblia Temos que fala em esperar. Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a Provérbios 13, bênção 12. tardia adoece o coração. En Provérbios 13, 12 habla que la bendición que tarda adolece el corazón. Olha bem para os meus olhos. Mira para mis ojos. O nosso tempo e o tempo de Deus, às vezes, são muito diferentes. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios muchas veces son muy diferentes. Eu me lembro uma vez de uma pessoa falando que, contando uma piada, na realidade, Yo me acuerdo de una persona diciendo un chiste una vez. ela disse assim: Deus, Él dice, Dios, um dia para você é com 1000 anos, não é verdade? un día para ustedes con 1000 años, ¿no Um es ano é verdad? como 1000 dias, não é verdade? Un año es como 1000 días, ¿no es verdad? Deus disse: é verdade, está escrito na minha Yo palavra. dije, sí, es verdad, está escrito en mi palabra. Ele falou assim: Deus, você não poderia então adiantar esse 1000 anos para um dia para mim? Usted entonces no podría adelantar esses 1000 años para un día para mí. Deus disse assim: posso, Dios dice, ¿puedo? só espera um minuto. Espera un minuto. Un minuto es como 1000 años. Às vezes, ¿Entendieron el chiste? o nosso tempo não é o tempo de Deus. Muchas veces nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Por exemplo, Por Marta exemplo. e Maria estavam esperando Jesus socorrer a doença de Lázaro. Por ejemplo, Marta y María estaban esperando que Jesús los sanara a Lázaro. A Bíblia fala que no seu tempo Deus nos exaltará. La Biblia dice que a su tiempo Dios nos exaltará.
Eu sei que é difícil, eu sou ser humano como você. Eu sei que é difícil, eu sou um ser humano como vocês. Talvez as coisas mais difíceis para nós é esperar. Talvez a coisa mais difícil para nós outros é esperar. Nós somos a geração do imediato. Somos a geração do imediato. Nós criamos o micro-ondas. Criamos o microwave, o micro-ondas. Tudo tem que ser instantâneo. Tudo tem que ser para a hora. Eu sou do tempo ainda que a gente escrevia cartas e esperava um mês para a carta chegar no seu destino. Ele é do tempo, eu não, que escrevia uma carta e teria que esperar um mês para que ele chegara allá. E a gente tinha que orar muito para que a carta não desviasse do caminho. E teríamos que orar muito para que não perdera a direção. Hoje em dia, quando a gente manda um texto de mensagem, um WhatsApp, a pessoa não responde em 10 segundos e já fica nervoso. Hoje em dia, quando mandamos um texto aí no WhatsApp, a pessoa não responde em 10 segundos e já nos quedamos nerviosos. Oh, não me contesta. Nós somos a geração do imediato. Somos a geração do imediato. Somos a geração que temos o controle. Somos a geração que temos o controle. Há muitos anos atrás, na minha infância, a gente tinha que assistir o que passava na televisão. Muitos anos atrás, em mim, quando era niño, tínhamos que assistir o que estava na tele. Não tinha como escolher o que ia passar. Não podia escolher o que passar. Então, quando ia passar um filme, Então, se quando ia passar um filme, e falava que o filme ia só passar daqui uma semana. e dizia que só o filme só ia passar em uma semana, E tinha que ficar uma semana. nos outros se quedavam uma semana esperando. Esperando. Hoje não. Hoje não. Você vai lá e compra o filme que você quer assistir. Você vai aí e compra a película que quer Você ver. assiste o que você quiser assistir. Você vai aí e assiste o que Você quer faz os assistir. seus próprios canais. Você assiste seus próprios canais. Antigamente só tinha um pastor para ouvir. Só tinha um pastor para ouvir antigamente. Hoje você pode ouvir 500 pastores Você antes pode de vir ouvir para o culto. hoje 500 pastores antes de vir para o culto. Nós temos o controle de nossas vidas. Temos o controle de nossas vidas. Mas quando as coisas são tratadas num ambiente profético, a gente não tem o controle como imaginamos. Pero quando as coisas são tratadas no ambiente profético, não temos o controle como imaginamos. E aqui entra a terceira e última E característica que a gente aqui precisa. está a terceira e última característica que necessitamos. Quem recebe o sonho de Deus Quem recebe o sonho de Deus precisará sair da zona de conforto. tem que sair primeiro da zona de conforto, Tem que aprender a andar em fé. tem que aprender a andar por la fé E tem que aprender a descansar que Deus é bom. e tem que aprender a descansar em um Deus que é bueno. Amém. Por que a gente entra em crise quando Por que espera? nós outros entramos em crise quando esperamos? Ei, você crê em Deus? Ei, você crê em Deus? Amém. Eu vou tentar de novo. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é bueno? Muito bom. Muito Então bem. por que você está entrando em crise? Então, por que está entrando na crise? Por que está duvidando que o Deus que você ama, que sempre tem um plano perfeito para você, Por que está dudando do Deus que você ama, que tem sempre um plano perfeito para você? por que você não consegue descansar? Porque você não consegue descansar? Por que ficar pensando sempre o pior? Por que estar pensando sempre no pior? Porque é mais fácil acreditar nas coisas ruins do que nas coisas boas. Porque é mais sencillo crer nas coisas malas do que nas coisas buenas. É igual a mãe, quando o filho vai sair de casa, a mãe geralmente é assim: É como a mamá, quando seu filho vai sair de casa, cuidado com o carro, ele diz: cuídate com o cuidado carro, quando vai atravessar a rua, cuidado quando vai passar na leva calle, uma blusa para não ficar doente. leva uma poeira para casaco. não quedar-se doente. Por que a mãe não pensa diferente? Meu filho, você vai ser uma benção o seu dia. Por que a mamá não pensa diferente? Vete, meu filho, vai ser uma bendição tu Não vai dia. acontecer nada com você. Não vai ocorrer nada O com Deus você. que te guarda pela frente, por trás, pelos lados, El vai Dios- estar com você. Deus que te guarda por frente, por detrás, por los lados, vai ser uma bendição para você. Vocês estão rindo porque é bem assim? Deixa você agarrar o Covid para ver como passa.
como es tu fé. A gente tem que aprender a descansar. Tenemos que aprender a descansar. Eu vou te dar uma ferramenta muito poderosa aqui. Voy a darte una herramienta muy poderosa aqui. Depois você vai me pagar uma tortilha. Después você me paga uma tortilha. Você sabe quando você está perdendo a fé? Você sabe quando está perdendo a fé? Quando não consegue mais andar em descanso. Quando não pode mais andar em descanso. É assim que você sabe que está perdendo a fé. Quando não pode andar em descanso. Quando você começa a ficar muito inseguro. Quando você começa a estar muito inseguro. Muito ansioso. Muito ansioso. Isso é um sinônimo. Essa é a mesma coisa. Quer dizer que você está perdendo a fé. Quer dizer que você está perdendo sua fé. Você quer ver uma coisa engraçada? Quer ver uma coisa muito... Quem já ferveu uma água para fazer um chá, um café aqui? Levanta a mão. Quem prendeu fogo para ferver na água e fazer um café? Levanta a mão. Todo mundo? Todos. Levanta a mão aí. Tem gente que nunca Todos fez um já café na vida, café? pelo amor de Deus, tem que morrer Vamos então. aí, ei. Vamos lá. Ok. Agora tente Ok. imaginar, você colocou a água lá no fogo. Então, agora presta atenção, você pôs a água no fogo. Aí de repente, enquanto a água não fervia, você entrou numa crise de incredulidade. Então, hasta que, enquanto a água não fervia, Ai você meu entrou numa Deus, essa crise água não de vai ferver. incredulidade. Ai meu Deus, Essa água não vai ferver. o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. A água não vai ferver. Quantas vezes você ficou incrédulo que a água não iria ferver? Quantas vezes você quedou incrédulo que a água não ia a ferver? Você pôs a água para ferver? Você pôs para ferver e se olvidou e descansou. Estava por aí. Foi assim ou não foi? Ou não é assim que passa? Quem já pegou aquelas forminhas e colocou na geladeira para fazer gelo aqui? Quanto agarrou aquelas cositas para poner na heladeira para ser hielo? Essas que são os cubitos. Aí você colocou a forminha lá dentro. Aí você pôs a coisa aí adentro. Ai meu Deus, vai quebrar a geladeira, não vai funcionar, quebrar a não vai geladeira. virar gelo. Ai, eu vou jejuar Não 40 dias. tornar-se. Ai Deus. Não vai tornar-se nele. Ai, Deus. Você passou por isso? Já passou por isso? Não. Não hacemos isso. Sabe por quê? Escute Sabe- bem. Escute bem. Sabe por que você não duvidou que a água iria ferver? Sabe por que não duvidaste que a água ia ferver? Porque você tem o conhecimento da física. Porque você tem conhecimento da física. Você como sabe que funciona. quando a água chegar a 100 graus Celsius, ela vai ferver. Você sabe que quando chega aos 100 graus, vai a ferver. Sabe por que você não ficou incrédulo quando você foi fazer gelo? Sabe por que você não se quedou incrédulo quando foi a ser hielo? Porque você sabe que quando a água chega a 0 graus, ela vai congelar. E você sabe que quando a água chega a 0 graus, vai a congelar, vai a Olha nos meus tornar-se olhos hielo. aqui. Mira nos meus olhos. Será que a lei da física Será que a lei da física é maior do que Deus? é maior que Deus? Descansa. Descanse. Amém. Amém. Aleluia. Ele está falando de minha ida para a África, dia 17. Descansa. Esse sonho que Deus colocou no seu coração é dele. Este sonho que Deus pôs em seu coração é de Ele. Ele vai ser inteiramente responsável Ele por vai cumprir. ser inteiramente responsável por isso. Só descanse. Solamente descanse O nele. Deus bom e fiel Deus bueno e fiel. não esqueceu de você. Não se olvidou de você. Amém? Vamos aplaudir ao Amém. Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.